Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, eu acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram um caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, meus queridos irmãos, é com muita alegria que iniciamos mais um programa, Abrindo a Bíblia na TV. Nesses últimos programas eu tenho trabalhado muito com um e-mail, uma mensagem do nosso querido irmão André Luiz de Jesus, de Minas, se eu não me engano, Bob? Eu acho que é de Minas Gerais ele. Tem nos solicitado para falar sobre o capítulo 19 e 20 do livro dos Juízes. E esses dois capítulos são dois capítulos que eu poderia dizer assim, polêmicos, e não é fácil traduzir, interpretar um texto, mas dizem os intérpretes, dizem os estudiosos, que para que você interprete um texto com propriedade, a primeira coisa que você tem que saber fazer é traduzir. Essa, lamentavelmente, é uma dificuldade que muitas pessoas têm. Nós, graças a Deus, particularmente, temos um conhecimento da língua hebraica, e o André me pediu para olhar praticamente os textos originais. E nós temos uma história horrível de como o ser humano que se afasta de Deus pode produzir ou provocar coisas terríveis nos outros, nos semelhantes. Se você quer estar no bom caminho, se aproxime de Deus. Se você se afasta de Deus, as coisas começam a ficar difíceis para você, porque você vai colher coisas que não são importantes e não são boas. Então eu estou tratando dessa história. Se você entrar no YouTube, você vai ver muitos pastores que trazem interpretações racionais, mas muitas delas mais baseadas no texto literal e às vezes fogem um pouco do texto original e da essência do que está acontecendo ali, porque esse é um caso em que nós vimos nos programas anteriores, em que a época dos juízes, a primeira coisa que se frisa nesse livro, que foi escrito por Samuel, que foi o último juiz, vamos dizer assim, mas ele era sacerdote, ele foi quem ungiu Saul, rei de Israel, e ele sempre diz, no tempo do juízo que não existia reis em Israel. Então você observa que a maior dificuldade do processo aqui é a primeira coisa que ele enfatiza é que naquela época não tinha rei em Israel. E o que demonstra que esse livro foi gravado depois de que já havia sido estabelecida a presença de um rei, é que Samuel narrou essa história, porque quando morre Josué, que as tribos já estava todo mundo nos seus lugares, todos assentados, eles então se afastaram de Deus, esqueceram. Ninguém pode viver sem Deus. Essa é a grande lição desse livro que eu considero, que eu já mostrei para vocês, o 7º livro, né? Os 5 de Moisés, o 6 de Josué e os 7 do Juiz. Então nós ficamos no capítulo 19, versículo 22, quando o Levi chega na casa daquele cidadão que pegou ele na praça e levou para a casa deles, e chegaram os chamados homens perversos da cidade, homens maus da cidade, que eram da tribo de Benjamim, mas estavam bem afastados do caminho, porque aqui é que entra a questão que muita gente traduz aqui como rodearam a casa, bateram na porta e disseram ao homem velho, ao dono da casa, traze para fora o homem que veio à tua casa, para que o conheçamos. E aqui o verbo, se a gente for traduzir do original, o verbo é como se fosse realmente o 22,
quando ele diz assim: vai Homer e disse para El Haish Baal, e disseram para o homem dono da casa, o Hazaken, o idoso, Lemor, dizendo: Hotse et Haish Asher Ba, faz Hotse sair, faz sair para fora o homem que veio à tua casa, para que vê Nedaenu. E para que nós, aqui todo mundo traduz o conhecemos, porque o verbo ladat, em hebraico conhecer, ele também tem um outro significado. No texto original, conhecer também é interpenetrar sexualmente. Lá no capítulo 4 do Gênesis diz assim: Adão conheceu Eva, que seria o mesmo significado. Adão penetrou Eva, ela concebeu e gerou um filho, que nasceu um filho chamado Caim. Então, essa penetração, ela teria que ser da forma, vamos dizer assim, sexualmente normal. Homem com mulher, mulher com homem. Mas aqui, pelo que está escrito aqui, eram homens que queriam que saísse a visita para que eles o penetrassem, quer dizer, eles o possuíssem sexualmente. E aí é que começa a grande dificuldade de se entender o que aconteceu nesse capítulo 19, porque, e aí o dono da casa saiu e disse: não, meus irmãos, não faças mal, já que este homem veio à minha casa, não façais esta coisa vil. Vil aí, V-I-L, essa coisa baixa, esse tipo de promiscuidade, porque a gente vê que o povo estava totalmente afastado à desordenação sexual, às aberrações sexuais. A promiscuidade sempre traz uma resposta inversa. A natureza é sábia, é pródiga. Se você vai contra as leis naturais, você transgredindo, diz uma grande obra chamada Deus e o Universo, de Petro Baldo, que diz assim: o universo é regido por leis imutáveis, ordenadas e perfeitas, e leis que não se alteram. Se você tenta alterar essa lei, você, se desviando da naturalidade, da coisa normal que é essa lei, você é que colhe em si mesmo o efeito da transgressão que você provocou. Isso é uma sabedoria fantástica, que nós espíritas trazemos para os nossos conceitos doutrinários como um dos pilares da doutrina espírita, que é a lei de causa e efeito. Então, Jesus diz lá em Mateus 16, 27, o Filho do Homem virá com seus anjos e recompensará a cada um segundo suas obras. Então, quem fez o bem, colherá o bem. Quem fez o mal, colherá o mal. Então, aquele homem ficou tão preocupado que, aqui eu me lembro do que a gente já falou lá quando, na cidade de Sodoma, quando aqueles homens também com a mesma atitude desses filhos da tribo de Benjamim tiveram aqui nessa casa, foram atrás da visita para possuí-la sexualmente, penetrá-lo sexualmente, porque o verbo aqui é penetrar, não é conhecer, como muita gente traduz. O verbo conhecer é a mesma coisa, mas tem esse significado. E pela forma como o dono da casa responde: este homem veio à minha casa, não façais esta coisa vil, eles não queriam apenas conhecê-lo, eles queriam abusar sexualmente desse homem, o que era um ato, no caso, de homossexualidade. Então, o que é que ele diz? Eis a minha filha virgem e a concubina dele, pois eu as trarei para fora, subjugai-as e fazei dela o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais esta coisa vil. Ele diz a segunda vez: não faça esse tipo de coisa a ele. Porém, os homens não quiseram ouvi-lo. Eles estavam realmente transformados pelas energias negativas, pelas distâncias de Deus que os envolviam,
e não obedeceram ao seu pedido. Para o judeu, um hóspede é uma coisa de muita responsabilidade. Eu sei disso, que eu já conheço Israel muito bem, já me hospedei com pessoas de Israel, e eu fui para a casa de um grande amigo, o grande Adoni Azaria, o pai de Gad Azaria, meu amigo, e ele, o que é que ele fez? Ele deu o quarto dele, a cama dele, para eu dormir com a minha esposa, e ele não foi dormir no outro quarto, não, ele foi dormir na sala. Isso me deixou numa dificuldade muito grande, porque eu não poderia rejeitar, seria uma grosseria da minha parte, e ao mesmo tempo eu não me senti bem vendo aquela atitude de amor com 2 hóspedes que ele fazia comigo e minha esposa, mostrando o respeito que ainda hoje, no presente, os judeus têm com seus hóspedes. Aqui é a mesma coisa. Lá em Sodoma, os filhos daquela região, o hóspede dos anjos, que ali eram 3 anjos, 3 mensageiros que Abraão tinha recebido, que as pessoas da cidade, a sodomia, vamos dizer assim, a perversão naquela época, queriam também possuí-los homossexualmente. E aqui o homem diz a mesma coisa: não façais esta coisa vil. Então, os homens não quiseram ouvi-lo, e o homem pegou a sua concubina e levou para fora. E eles a conheceram, quer dizer, depois que ele levou a concubina, eles até esqueceram, eles estavam tão transtornados que esqueceram o hóspede e ficaram com a concubina. E aí diz, a conheceram, não é a conheceram, a penetraram e abusaram dela toda a noite até amanhã, e só alargaram ao romper do dia. Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí para ver se a gente conclui agora. O resultado disso foi realmente uma colheita que Deus tarda, mas não falta, e que Deus não deixa impune aqueles que abusam das questões de todas as naturezas, de todas as leis, fora do correto. Deus e a própria natureza sábia não perdoa. 1 minuto só, a gente já volta. Até já.